convite à reflexão sobre a transitoriedade da vida. Desejo, à luz das Escrituras, convidá-lo a refletir sobre a transitoriedade da nossa vida em relação às nossas escolhas e a duração das suas consequências na eternidade que a ela se segue. Ou seja, nossa vida neste mundo passa muito mais rápido que o piscar de olhos em relação à eternidade que a ela se segue, onde não mais existe fim. Compartilho com você uma oração ao nosso Criador, lendo o Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos e no dia em que eu chamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como uma coruja nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário do telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem e os seus reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão
e a sua semente ficará firmada perante ti. Passo agora a compartilhar os seguintes versos bíblicos. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não devemos temer quem só pode destruir nosso corpo, mas sim a Deus que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Marcos capítulo 9, versículos 43 a 48. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 46. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Marcos capítulo 9, versículo 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ninguém entra no reino de Deus com qualquer defeito. Os escolhidos por Deus, ao ressoar a sua trombeta, num piscar de olhos ressuscitarão em corpos incorruptíveis e sem defeito, e os que estiverem vivos terão seus corpos igualmente transformados, sendo levados pelos anjos ao encontro do Rei dos Reis nas nuvens. O Senhor Jesus, ao usar a figura da amputação do membro que levar ao escândalo, chama nossa atenção para a extrema importância de buscarmos a Deus, vivendo em comunhão com Ele pela fé, obediência, vigilância, oração em espírito e em verdade sem cessar, usando as armas que nosso Criador nos concede para, sob seu comando, resistirmos às ciladas e ataques do diabo. Jejum, oração, a armadura de Deus, que se compõe de cinto da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, pés calçados da preparação do Evangelho da paz, escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a lâmina afiada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, alma
de espírito a santa palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui mundo é entendido como um sistema de práticas e valores que se opõem a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. A alma, ou seja, personalidade da pessoa, seus sentimentos, sua vida, porque é resultante do sopro de Deus, conforme lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Assim, quando ocorre a primeira morte, a alma se separa do corpo. Deste modo, ela se confunde com o espírito. A morte espiritual, ou da alma, é a eterna separação de Deus, a fonte da vida. O espírito não se extingue, porém, seu eterno afastamento de Deus, a fonte da vida, representa a segunda morte ou morte espiritual. Deus é amor, mas também é justiça. Assim, a lei de Deus estabelece a pena de morte para o pecador que rejeitou o sacrifício de Jesus Cristo como o único capaz de pagar pela sua culpa diante da justiça divina, mantendo-se com o coração endurecido, sem arrependimento. Por ter ofendido ao único Deus eterno e sendo absolutamente incapaz de pagar a sua dívida perante Ele, eterna será a sua condenação. Assim, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, conforme lemos 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1, 3 e 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porém, a salvação somente pode ser alcançada pelos méritos de Jesus Cristo, que veio em carne, concebido na Virgem Maria pelo Espírito Santo, sendo completamente homem, sem qualquer mácula, sem deixar de ser Deus. E assim está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5.
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Disse Pedro em Atos capítulo 2, versículos 36 a 40. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra, toda glória, de eternidade em eternidade. Amém.